Imagine que em um instante tudo se apaga. Seu coração para de bater, seu corpo fica inerte, mas você continua consciente. E então você vê um túnel de luz, uma presença inconfundível, uma voz que ressoa nas profundezas da sua alma. Isso é exatamente o que aconteceu com Samuel durante uma experiência de quase morte. Ele foi levado a um lugar onde nenhuma mentira pode ser ocultada. Um local onde cada alma reviverá cada ação, cada palavra e cada pensamento em carne própria. Mas o mais impressionante foi o que Jesus lhe mostrou. O julgamento que todos enfrentaremos ao final de nossas vidas. E o que vem depois depende de cada escolha que tomamos. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê sua existência para sempre. Nunca pensei que chegaria o dia em que veria minha vida inteira passar diante dos meus olhos, não como uma lembrança fugaz ou um pensamento nostálgico, mas com uma clareza avassaladora, sentindo cada momento como se estivesse vivendo novamente. Mas não foi na Terra que isso aconteceu. Foi em um lugar onde o tempo não existe e onde toda a verdade é revelada. Meu nome é Samuel, e por muito tempo fui cético. Cresci em um lar onde a fé era algo distante, onde a vida tinha que ser explicada com lógica e fatos. Não acreditava em nada além do tangível. Até que um dia o impossível se tornou minha realidade. Um acidente me levou até lá. Lembro do impacto, o som do metal se retorcendo, a sensação do meu corpo perdendo o controle. Depois o silêncio e, em seguida, a escuridão absoluta. Pensei que havia morrido. Não havia dor, não havia medo, apenas a estranha sensação de estar suspenso em um vazio infinito. Mas então senti algo diferente, uma presença. Não era algo que eu pudesse ver com os meus olhos, mas eu podia sentir em cada parte do meu ser. Era como se um amor indescritível me envolvesse, como se cada medo, cada dúvida desaparecesse instantaneamente. E então eu o vi. Jesus estava lá. Sua luz não era como a do sol nem como nenhuma outra que eu já tivesse visto antes. Não ofuscava, não queimava, apenas preenchia tudo com uma paz absoluta. Ele olhou para mim e, sem mover os lábios, soube exatamente o que ele disse. Venha comigo. Há algo que você precisa ver. Não houve tempo para perguntas, nem mesmo para assimilar o que estava acontecendo. Em um instante, tudo mudou. Já não estava naquele vazio, mas em um lugar indescritível, um espaço que parecia infinito, onde milhões de luzes flutuavam ao meu redor. Cada uma delas era uma alma, e todas se dirigiam para uma mesma direção. Então entendi. Estava presenciando o juízo final, mas não era como eu havia imaginado. Não havia tronos dourados nem um tribunal celestial. Não havia condenações arbitrárias nem penas impostas. Era algo muito mais profundo, mais pessoal e mais real. Cada alma, uma por uma, revivia sua vida inteira não como uma simples lembrança, mas como se estivesse lá novamente, sentindo tudo a partir de uma perspectiva completamente diferente. Não apenas viam o que haviam feito, mas o que haviam causado nos outros. Se alguma vez feriram alguém com palavras ou ações, agora experienciavam essa dor na própria pele. Se alguma vez deram amor, podiam senti-lo multiplicado em uma magnitude indescritível. Fiquei em silêncio, observando como cada alma passava por esse processo. Vi um homem que em vida havia sido cruel com sua família. Pensava que suas palavras duras eram apenas parte de seu caráter, que sua indiferença não tinha consequências. Mas agora, nesse juízo, sentia o sofrimento que causou.
Vivenciava a dor de sua esposa quando chorava nas noites, o vazio que deixou no coração de seus filhos, tudo aquilo que havia ignorado. Agora ele experienciava como se fosse sua própria carne e sangue, mas também via almas que haviam vivido com amor. Uma mulher que dedicou sua vida a ajudar os outros foi envolta em uma luz quente, experimentando a alegria que havia semeado em cada pessoa que havia ajudado. Cada ato de bondade, por menor que fosse, retornava para ela como um oceano de amor inesgotável. Jesus me olhou e falou diretamente à minha alma. Cada pessoa passará por isso não como uma punição, mas como uma revelação. Aqui não há enganos, não há desculpas, apenas a verdade. Não pude evitar pensar na minha própria vida. O que eu veria se estivesse no lugar deles? Quanto amor eu havia dado, quanto dano havia causado sem perceber. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Naquele momento, compreendi que esse juízo não era imposto por um ser externo, mas que cada alma enfrentava sua própria verdade. E o mais aterrador era que ninguém podia escapar dela. Jesus estendeu sua mão. Em um piscar de olhos, me encontrei diante de algo que me gelou o sangue. Era a minha própria vida, mas não como eu a lembrava, não com os matizes que minha mente havia moldado ao longo do tempo. Era a verdade absoluta, despida de justificativas ou auto-engano. Vi cada instante de uma perspectiva que nunca havia considerado, não apenas pelos meus olhos, mas pelos de aqueles que eu havia afetado. A primeira coisa que vi foram meus dias de infância. Vi minha mãe me segurando nos braços, cantando para mim com ternura, enquanto eu fechava os olhos em seu peito. Senti seu amor, seu sacrifício, as noites sem dormir, preocupada comigo. Mas depois também vi os momentos em que respondi com indiferença, as vezes que minha impaciência feriu, sem que eu sequer percebesse. Nesse instante, senti sua dor como se fosse minha. À medida que as cenas avançavam, vi-me na juventude. Lembrei de momentos em que me comportei com arrogância, acreditando que tinha razão, sem me importar com o impacto das minhas palavras. Mas dessa vez, não vi apenas o que eu havia feito, mas o que eu havia provocado. Senti a tristeza daqueles que tratei com desprezo, a insegurança que deixei em corações que confiavam em mim. Cada palavra dita com raiva era como um fio cortante que se cravava na minha própria alma. O julgamento continuou. Vi-me na fase adulta, em discussões com amigos e familiares, em momentos em que escolhi o conforto em vez da bondade, em oportunidades em que poderia ter ajudado alguém, mas simplesmente decidi ignorar. Cada uma dessas decisões, por mais insignificantes que parecessem na hora, agora pesavam como montanhas. Mas nem tudo era sofrimento. Eu também vi os momentos em que fui uma luz para alguém. Vi como uma simples palavra de encorajamento que dei a um desconhecido mudou seu dia e o impulsionou a seguir em frente. Vi o sorriso de uma criança a quem ajudei sem pensar duas vezes e senti o calor que aquele ato deixou em seu coração. Naquele momento, entendi algo que nunca havia compreendido totalmente. Cada ação, por menor que seja, tem um impacto muito maior do que imaginamos. Jesus ainda estava ao meu lado, observando sem julgar. Seu olhar não era de condenação, mas de uma compaixão infinita. Toda alma passará por isso, disse suavemente. Não como castigo, mas como compreensão. Aqui não há segredos, apenas a verdade que cada um precisa ver. As palavras ressoavam em minha mente, enquanto a visão continuava. Eu me vi nos meus últimos dias antes do acidente, mergulhado em preocupações triviais, agarrado a coisas que agora pareciam insignificantes.
Percebi quanto tempo havia desperdiçado em coisas que não importavam, quanto amor deixei de expressar, quantas oportunidades de fazer o bem passaram diante de mim sem que eu as notasse. A dor dessa realização foi profunda, não porque alguém estivesse me castigando, mas porque era impossível escapar da verdade. Nesse lugar, tudo ficava exposto. Cada decisão, cada pensamento, cada emoção oculta. Não havia máscaras, não havia desculpas. Apenas o que realmente tinha sido. Jesus colocou uma mão em meu ombro, e naquele momento senti um amor tão imenso que não consegui conter as lágrimas. Não é tarde, disse com uma voz firme, mas cheia de ternura. Sempre há uma oportunidade para mudar. De repente, tudo mudou novamente. O cenário se desfez e me encontrei em um novo lugar. Um lugar que parecia estar além de qualquer compreensão humana. Ali, diante de mim estavam inúmeras almas, e o que vi a seguir me deixou sem fôlego. Diante dos meus olhos se estendia um imenso espaço iluminado por uma luz que parecia vir de todos os lugares. Mas o mais surpreendente não era o ambiente, e sim as almas que estavam ali. Eram incontáveis, uma multidão infinita que parecia passar pelo mesmo processo que eu. Cada uma delas estava revivendo sua vida, sentindo o impacto de suas ações, vendo a verdade com uma clareza absoluta. Algumas choravam, outras sorriam com gratidão, e lutas permaneciam em profundo silêncio, como se estivessem assimilando o que haviam descoberto. Pude sentir suas emoções como se fosse parte de um todo. Experimentei seu arrependimento, sua alegria, sua dor e sua redenção. Jesus me olhou com doçura e apontou para um grupo de almas que brilhavam com uma intensa luz dourada. Estas são as almas que viveram com amor, que fizeram o bem sem esperar nada em troca, que compreenderam seu propósito e o cumpriram. Vi como essas almas eram envolvidas por uma paz indescritível, se elevando em direção a uma luz ainda mais brilhante que parecia chamá-las com um amor infinito. Então, Jesus dirigiu seu olhar para outro grupo. Essas almas não brilhavam com a mesma intensidade. Algumas pareciam confusas, outras estavam mergulhadas em uma profunda tristeza. Aqueles que não viveram plenamente seu propósito, que desperdiçaram oportunidades, que deixaram o amor passar por medo ou egoísmo. Não havia condenação em seus rostos, apenas uma compreensão dolorosa do que poderiam ter feito e não fizeram. Mas o que vi depois me deixou profundamente abalado. Ao longe havia almas envoltas em sombras. Não eram sombras físicas, mas uma escuridão densa que parecia vir de seu próprio ser. Estas são as almas que se negaram a aceitar a luz, disse Jesus com um tom de infinita tristeza. Aqueles que viveram apenas para si mesmos, que causaram dano sem arrependimento, que rejeitaram o amor e se apegaram ao ódio e à ambição. Vi como essas almas se contorciam em seu próprio sofrimento. Não havia fogo nem castigos externos, mas o peso insuportável do que haviam feito, das vidas que afetaram negativamente, do amor que rejeitaram. Não era uma condenação imposta por Deus, mas o reflexo de suas próprias escolhas. Cada alma se julga a si mesma, disse Jesus. Não há um tribunal, não há uma punição ditada de fora. Aqui, cada um sente o que fez os outros sentir. Cada lágrima que você provocou, cada sorriso que você deu, cada ato de amor ou de crueldade, tudo retorna. Compreendi então que o julgamento final não era um julgamento no sentido humano. Não era um tribunal onde se ditavam sentenças, era um espelho, um processo de revelação onde cada alma via a verdade de sua existência
com uma clareza impossível de ignorar. Não havia enganos, não havia maneiras de justificar as próprias ações. Apenas a verdade pura e inalterável. Jesus me mostrou mais. Vi como algumas almas que haviam vivido na escuridão começaram a mudar. Vi como, ao enfrentar a verdade, algumas encontravam arrependimento genuíno e eram cercadas por uma luz que as ajudava a curar. Outras, por sua vez, resistiam agarradas ao seu orgulho, incapazes de aceitar o amor que lhes era oferecido. Sempre há esperança, me disse Jesus, mas cada alma deve escolher. Fiquei em silêncio, assimilando tudo o que havia visto. Compreendi que o amor era a chave de tudo, que não havia punição divina, mas um processo de aprendizado, de autodescoberta, de cura. Compreendi que o que fazemos na vida importa mais do que imaginamos, que cada ação deixa uma marca indelével em nossa alma e na dos outros. E então Jesus me olhou com uma profundidade infinita e disse algo que mudou tudo. Ainda não é o seu tempo. Você deve voltar. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Voltar à vida. Mas antes que eu pudesse reagir, tudo começou a desvanecer. O lugar onde eu estava, as almas, a luz. Tudo começou a se afastar, como se eu estivesse sendo puxado por uma força invisível. E em um instante voltei a sentir meu corpo, a dor, o peso, a respiração difícil. Abri os olhos abruptamente e ouvi vozes ao meu redor. Estava de volta, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Meu corpo estava lá, mas minha mente ainda estava presa no que acabara de experimentar. Sentia um peso enorme sobre meu peito, como se tivesse acordado de um sonho muito real, um do qual não queria sair. Olhei ao meu redor. Estava em um quarto de hospital, com o som dos monitores registrando meus sinais vitais. Não entendia quanto tempo tinha passado, nem como havia voltado, mas sabia com certeza, não era mais o mesmo de antes. As imagens do julgamento estavam gravadas em minha mente com uma clareza impossível. Cada alma, cada emoção, cada revelação ainda ardia dentro de mim, como um fogo impossível de ignorar. Sabia que não tinha sido um sonho, que o que vi era real. Mais real do que qualquer outra coisa que eu tivesse experimentado na vida. E agora, com meu coração batendo novamente em meu peito, entendi que não podia continuar vivendo da mesma maneira. Passaram-se dias antes que eu pudesse falar sobre o que havia vivido. Os médicos estavam surpresos com minha recuperação, afirmavam que eu havia estado à beira da morte e que meu retorno era nada menos que um milagre. Mas eu sabia que não era apenas um milagre, era uma segunda chance, uma oportunidade para viver com propósito, com amor, com a consciência de que cada uma das minhas ações deixaria uma marca em minha alma. O problema era como falar sobre algo assim, como explicar o que havia visto sem parecer que eu estivesse delirando. Mesmo eu, que havia experimentado, tinha momentos em que me perguntava se alguém mais conseguiria compreender. Mas dentro de mim, uma voz sussurrava firmemente: você deve contar o que viu. No início, apenas compartilhei com minha família. Lembro da expressão da minha mãe quando disse a ela: vi o julgamento das almas, vi o que Jesus me mostrou. Seu rosto ficou pálido. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele levou uma mão ao peito, como se minha história tivesse tocado algo profundo em sua alma. Deus lhe deu uma segunda chance, murmurou com a voz entrecortada. Meus irmãos me ouviram em silêncio, sem me interromper, sem fazer perguntas, apenas absorvendo cada palavra. E quando terminei, soube, embora não pudessem compreender tudo, algo neles também havia mudado. Mas a maior transformação
ocorreu dentro de mim. Eu não poderia simplesmente voltar para a minha antiga vida, para minhas antigas preocupações, como se nada tivesse acontecido. Sabia que havia voltado por um motivo e que deveria compartilhar o que vi não por ego ou protagonismo, mas porque alguém, em algum lugar, precisava ouvir isso. Jesus me havia mostrado a verdade sobre o juízo final, não como uma condenação, mas como uma revelação, como a oportunidade de ver nossa vida com total clareza. Ele me mostrou que o amor era a única lei que regia tudo, que cada alma enfrentaria a verdade sobre o que havia feito, não por punição, mas para aprender. Perguntei a mim mesmo se todos soubessem disso. Se todos entendessem que não há como se esconder de nossas próprias ações, mudaríamos a forma como vivemos. O peso dessa pergunta me perseguiu dia e noite, e a única resposta que encontrei foi que eu deveria tentar. Então comecei a falar, primeiro em conversas pequenas, depois em grupos maiores. Minha história se espalhou além do que eu imaginava. Algumas pessoas me ouviam com ceticismo, outras com espanto. Mas o importante não era a reação dos outros, era a mensagem. Porque, embora muitos duvidassem da minha experiência, as palavras que Jesus me havia dito continuavam sendo verdade, e essa verdade merecia ser compartilhada. Foi então que compreendi algo ainda mais profundo. A vida é um presente, não porque seja eterna na Terra, mas porque é nossa oportunidade de escolher quem queremos ser. Cada dia, cada interação, cada decisão é parte do nosso próprio juízo, do reflexo que eventualmente veremos quando chegar nossa hora de partir. E agora que eu havia voltado, tinha a certeza absoluta de que meu propósito era viver com amor, com consciência e com a missão de lembrar os outros de que o que fazemos aqui importa mais do que jamais poderíamos imaginar. Os dias passavam e meu corpo se recuperava, mas minha alma continuava ardendo com a verdade do que havia visto. Tentei levar uma vida normal, mas nada dentro de mim parecia normal. Era como se a experiência tivesse gravado em mim uma urgência que não podia ignorar. Observava as pessoas ao meu redor e me perguntava se alguma vez elas pensariam sobre o que há depois desta vida, se saberiam que um dia reviveria cada instante com uma clareza impossível de escapar. O juízo não era uma punição, mas uma revelação, e isso me enchia de esperança e temor ao mesmo tempo. Esperança porque significava que todos nós tínhamos a possibilidade de compreender, de aprender, de crescer. Temor porque muitos viviam sem pensar nisso, sem perceber que cada ato de amor, cada palavra de encorajamento e cada ferida que causavam a outros ficava impressa em sua própria alma. Eu mesmo percebi que não podia continuar vivendo da mesma forma. Comecei a analisar minhas próprias ações, meus pensamentos, minhas intenções. Descobri que, embora sempre me considerasse uma boa pessoa, houve momentos em que o ego, a indiferença ou a falta de amor me levaram a agir de maneira egoísta. Vi meus erros refletidos na forma como falava com os outros, nos pequenos gestos de impaciência e nas vezes em que não estive presente quando alguém precisava de mim. Não podia mudar o passado, mas podia escolher meu presente, e com essa certeza, decidi fazer algo a respeito. Comecei a visitar hospitais e centros de ajuda. No começo, não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia a necessidade de estar com pessoas que estavam à beira da vida e da morte. Queria compartilhar com elas o que havia visto, mas também queria ouvi-las, saber o que sentiam, o que temiam, o que esperavam do outro lado. Um dia conheci um idoso que estava há semanas sem receber visitas. Ele parecia frágil, com o olhar perdido,
em um ponto distante do quarto. Sentei-me ao seu lado e, sem saber bem por que, segurei sua mão. Você tem medo? Perguntei em voz baixa. O homem demorou alguns segundos para responder. Seus lábios tremiam levemente quando murmurou: não completamente, apenas me pergunto se fiz o suficiente. Senti um nó na garganta, exatamente a que ele se referia. Olhei em seus olhos e, sem pensar muito, contei a ele o que vi. Falei sobre o julgamento, sobre o amor infinito de Jesus, sobre como cada alma revivia suas ações e compreendia seu impacto. Enquanto falava, percebi que sua expressão mudava. Seus olhos, antes cheios de incerteza, pareceram se iluminar com uma paz que eu nunca tinha visto antes. Então, não há punição, sussurrou. Neguei com a cabeça. Não como imaginamos. Apenas a verdade sobre o que fizemos, mas também a oportunidade de entendê-la, de curar, de perdoar. O idoso apertou minha mão com mais força e, pela primeira vez desde que cheguei, sorriu. Obrigado, disse com um suspiro. Isso é tudo o que eu precisava ouvir. Naquela noite ele partiu deste mundo e eu compreendi que minha missão não era apenas compartilhar minha experiência, mas ajudar outros a encontrar paz antes de cruzar o limiar. Com o tempo, percebi que muitas pessoas viviam com medo, não só da morte, mas do julgamento que enfrentariam depois. Mas eu tinha visto o que realmente acontece. Havia visto que o único que importa é o amor. Isso mudou tudo. Não importava o dinheiro, o sucesso, o reconhecimento. Não importavam as preocupações mundanas que nos consumiam, dia após dia. O único que realmente importava era quanto tínhamos amado, quanto tínhamos ajudado, quanto deixamos uma marca positiva nos outros. E agora que sabia disso com certeza, entendi que minha vida deveria estar alinhada com essa verdade. Eu não podia ficar em silêncio. Tinha que fazer algo maior. Minha vida nunca mais foi a mesma após o que vi, após o que Jesus me mostrou. Compreendi que não podia continuar vivendo da mesma maneira. Sabia que não havia sido enviado de volta, não apenas para retomar minha rotina diária, mas para compartilhar o que aprendi. Acima de tudo, para viver de acordo com essa verdade, passei semanas em reflexão questionando cada palavra, cada pensamento. Deixa uma marca em nossa alma e um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar essa verdade. Com o tempo, comecei a falar com mais pessoas sobre o que vivi. Nem todos me acreditavam e eu entendia. Eu mesmo teria sido cético antes de ter vivido isso. Mas também encontrei muitas pessoas que tiveram experiências semelhantes e que, por medo do ridículo, nunca as compartilharam. Juntos, começamos a descobrir o incrível. Não éramos poucos, éramos milhares, talvez milhões de pessoas em todo o mundo que haviam visto a mesma coisa, que haviam sentido a mesma luz, o mesmo amor e a mesma revelação. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, vi uma mulher sentada sozinha em um banco, com o olhar perdido. Algo em sua expressão me soou familiar. Aproximei-me com cautela e perguntei se ela estava bem. Ela levantou os olhos e neles vi o reflexo de uma batalha interna que não conseguia expressar em palavras. Ninguém acredita em mim, sussurrou. Depois de um longo silêncio, sentei-me ao seu lado e esperei. Tive um acidente há meses, continuou. Fiquei em coma durante 3 dias. Vi algo que não consigo explicar. Senti uma paz imensa. Vi pessoas que já haviam falecido. Ouvi palavras que não lembro completamente, mas que me encheram de amor. E quando acordei, tudo isso me pareceu tão vazio, como se eu não pertencesse mais aqui. Meu coração se apertou. Sabia exatamente o que ela sentia. Eu entendo você, disse suavemente. Você não está sozinha. Ela me olhou com surpresa.
como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente a compreendesse. Então, contei minha história. Falei sobre o julgamento que Jesus me mostrou, sobre como cada alma revive suas ações e compreende seu impacto. Disse a ela que o que havia experimentado não era um erro nem uma alucinação, mas uma verdade que muitas pessoas já viram, mas que poucos se atrevem a contar. No final, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de alívio. "Obrigada", sussurrou. Não sabia quanto precisava ouvir isso. E naquele momento, soube que estava no caminho certo. Desde então, meu propósito ficou claro. Não apenas deveria compartilhar minha história, mas ajudar outros a entender o que há além, a perder o medo e a viver com a certeza de que cada ação importa. Não foi fácil. Muitas vezes duvidei. Muitas vezes me perguntei se realmente estava fazendo a diferença. Mas sempre que vi alguém encontrar paz, sempre que uma pessoa me dizia que meu testemunho havia ajudado a mudar sua vida, entendia que valia a pena. Jesus me mostrou que o julgamento não é uma punição, mas uma oportunidade de nos entendermos, de crescer e de evoluir. Ele me mostrou que não estamos aqui por acaso, que cada vida tem um propósito e que, no final, o que realmente importa é o amor que damos e o legado que deixamos. Agora, cada dia é um novo começo. Não sei quanto tempo me resta neste mundo, mas sei que, quando chegar minha hora, quando me encontrar novamente diante daquela luz, quero poder olhar para trás e saber que vivi de acordo com a verdade que me foi revelada. Se algo do que você ouviu ressoou em você, se em algum momento desta história você sentiu que há algo além do que vemos, quero convidá-lo a refletir sobre sua própria vida. Não espere até que seja tarde demais para amar mais, para perdoar mais, para ajudar mais, porque um dia todos nós passaremos por esse processo. E quando chegar esse momento, o único que levaremos será o que tivermos dado. Então, escolha bem, porque cada alma verá isso. Se esta história te fez refletir, curta e se inscreva para continuar descobrindo depoimentos impactantes como este. Compartilhe este vídeo porque alguém pode precisar ouvir essa mensagem hoje e diga nos comentários o que você pensa sobre o juízo final. Você acredita que nossas ações em vida realmente nos seguem após a morte? Agora clique no vídeo que você vê na tela e continue explorando mais histórias que irão revelar o que há além desta vida. Nos vemos lá!